A paz de Cristo, meu amigo e irmão. Estaremos dando início agora ao quarto trimestre da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. O tema central da revista desse quarto trimestre de 2022 é Jesus, Vida e Obra. Estaremos lendo aqui a biografia de cada pastor, né, que foram uma equipe lá da Primeira Igreja Batista em Alcântara. Vamos ler, fazer aqui, falar quais são as lições que esses pastores vão fazer. Pastor Elerme Mantaia, casado com Georgina Oliveira Mantaia, pai de Elierme Mantaia Júlio e Juliana de Oliveira Mantaia, lições 2 e 3. Então as lições 2 e 3 vai ficar com o pastor Elerme Mantaia. Pastor Leandro da Costa Carvalho, casado com doutora Renata Santos de Moura Carvalho, lições 7 e 9. Lições 7 e 9, pastor Leandro da Costa Carvalho. Pastor Lucas do Amaral Silva, noivo da irmã Tamara Yares. Então, pastor Lucas do Amaral Silva vai ficar com as lições 4 e 11. Pastor Luiz André Coutrin de Alencar, casado com Valéria Lima Pinheiro Coutrin, pai de Isaac Pinheiro Coutrin de Alencar, lições 5 e 6. Então ele vai ficar com as lições 5 e 6, pastor André Luiz Coutrin de Alencar. Pastor Vanderlei Batista Marins, casado com Rita de Cássia Silva Miranda Marins, pai de Hermes Jonas Marins, Micael Vander Miranda Marins e memória, avô de Júlia Suete Marins e de Heitor Gabriel Martins Marins, escreveu as demais lições. Então aqui, desde já, nosso sincero agradecimento a esses queridos pastores que fazem parte dessa querida igreja, a Primeira Igreja Batista em Alcântara. Nossos agradecimentos, né? Irmãos, estaremos dando a abertura desse quarto trimestre com a primeira lição, a biografia de Jesus. E nada mais justo do que começar com o pastor Vanderlei Batista Marins, né? Que é o pastor presidente dessa igreja. O texto base dessa lição é João 20, 30 e 31. Então, mas antes disso, vamos fazer uma pequena oração de agradecimento a Deus por mais um dia de vida. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual nós invocamos o teu santo nome nesta hora, em agradecimento a Deus por mais um dia de vida, de saúde e oportunidade de nós todos estudarmos a sua santa e bendita palavra. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor há de fazer. Abre nossa mente para o entendimento, nosso coração para receber as suas palavras, porque são palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo. Amém. Então, irmãos, vamos estudar a biografia de Jesus. E o texto, João 20, versículo 30 e 31. Já está aqui aberto, vamos fazer a leitura da palavra. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém, Senhor. Então, irmãos, Jesus é a pessoa central da Bíblia, né? Tudo converge para o Filho de Deus, né? O clímax da revelação. E Hebreus 2. Vamos ler esse texto também, que vai nos dar esse entendimento. Alguns textos eu não vou ler, os irmãos leem depois, né? Mas esse texto aqui fala exatamente isso. Havendo Deus
antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho. Então a Bíblia dá claro entendimento. No passado falava pelos profetas, mas hoje tem falado pelo seu Filho através da revelação bíblica, né? E pela qual ele veio a esse mundo e se apresentou como Filho de Deus, a quem constituiu o herdeiro de tudo e quem fez também o mundo. Então, Jesus é Deus porque ele também já existia antes de todas as coisas, né? A graça vestida da humanidade, João 1,14. Então depois os irmãos podem ler esses verbos. E o verbo encarnado, João 1,3. Vamos ler também esse verso no livro de João, no Evangelho de João. A gente vai perder não, investir um pouquinho aqui no tempo, aqui, mas para que os irmãos tenham entendimento. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então, ele era o verbo a fala, e o verbo estava com Deus. A presença de Jesus estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, então Jesus já estava lá. E todas as coisas foram feitas por ele. Então, tudo que foi feito foi por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus não existiria também essas coisas, porque ele é Deus. A sua história de amor sacrificial, entrega plena de adoção pela missão reflete o propósito eterno da redenção da humanidade. Então, o propósito de Deus enviar Jesus a este mundo é para que havesse uma redenção, um resgate da humanidade. Os fatos que ornamentam essa história, a sua biografia, encontram-se nos sinóticos. Sinóticos são esses 3 livros que nós vamos mencionar aqui agora: Mateus, Marcos, Lucas. Por quê? Porque cultivaram similaridades e sequência de fatos. Então, eles têm coisas em comuns, e deixando evidente a humanidade de Jesus. Então, esses livros, eles tratam da humanidade de Jesus, apresentando como homem, e pelo Evangelho de João, que enaltece a sua divindade e apresenta como Deus. Então, João especificamente fala da divindade de Jesus, e não como homem, que enaltece e apresenta como Deus. Jesus realizou muitos milagres, maravilhas extraordinárias, que encantaram, mas também provocaram inquietações e diversas. Nesse mundo, muitos questionamentos. E esses homens, como hoje tem questionamento sobre a divindade de Jesus, naquela época também já existiam essas inquietações. Aqueles que eram por eles beneficiados festejavam, se deliciavam, mas sua grande maioria, líderes, autoridades religiosas, integrantes da aristocracia judaica, criticavam e lançavam dúvidas sobre a sua origem, veracidade e integridade. Então, sempre houve questionamento sobre a divindade de Jesus. Olhando para o texto bíblico, destaque e percebemos que os milagres eram construtivos e pedagógicos. Trazia à tona o poder e a grandeza de Jesus. Então, os milagres eram para evidenciar a divindade, que ele, sendo homem, também era Deus, e foi enviado pelo seu Pai, Cristo, o Messias. O Messias é ungido, né? Seus feitos ficam além da possibilidade de catalogar, excede a capacidade do registro pleno, absoluto, integral, conforme João 21, 25. Então, João 21, 25, nós vamos ver que Jesus, né, ele tem feito o extraordinário que nem os livros podem conter. Vamos aqui rapidinho, né, que nós aqui lemos sobre a vida de Jesus. Agora nós vamos ler aqui. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevesse. Amém. João relatou isso
pela grandiosidade de Jesus, que os feitos que Jesus fez foram muito mais do que foram escritos na sua palavra. Agora nós vamos falar sobre Jesus, o Filho do Homem, e ele mesmo traz esse título para ele. Jesus traz esse título para ele. Essa era uma expressão muito comum nas páginas Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento, como Jesus gostava de chamar a si mesmo de Filho do Homem. Então ele tinha prazer, né, de se identificar conosco, sendo a primeira vez em Mateus 8:20. Depois os irmãos podem olhar. Mateus 8:20 fala sobre isso. Para confrontar um escriba que afirmasse seguido por qualquer lugar, independente de situações e circunstâncias, consequentemente, para colocar à prova os que desejavam caminhar com ele seguindo na trajetória da vida. Então, Jesus fala que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então ele traz esse título para ele, porque muitos queriam seguir ele, mas ele já tinha falado: quem quiser vir a ele, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga. Esse respeito à voz profética nos encanta quando constatamos o que disse em Daniel 13:14. Vamos ver aqui Daniel, que é já uma fala lá uma profecia, né, do Antigo Testamento, que reforça esse título, né, que Jesus mesmo trouxe para si. Aqui, Daniel, rapidinho, vamos ver aqui onde está Daniel 13:14. Diz assim: estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que via nas nuvens do céu como filho do homem, ó, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram a chegar até ele. Creio que esse ancião de dias seja o próprio Deus, né? E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, línguas, nações e línguas, e serviço o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino, o único que não será destruído. Então, o reino de Jesus é o único que não será destruído. É um reino que não tem fim, né, irmãos? Então, vamos lá. A esse respeito, a voz profética nos encanta, já falamos aqui, o que relatou o profeta era algo incomum a um simples mortal, a qualquer pessoa que fosse detentora de alguma coroa dos reinos de então. Tal afirmação profética encontra agasalho na expressão de Mateus 26:64. Depois os irmãos também examinam, né? Ao afirmar essa palavra diante do sinédrio, Jesus angariou fúria do sumo sacerdote, que rasgou suas vestes e o acusou de blasfêmia. Tal atitude conquistou outras vezes que proclamaram ser ele réu de morte. Vamos ler Mateus 26. Mateus 26, né? Eu creio que foi quando Jesus, né, em Mateus 26, ele disse que ele era Deus, né? O Filho do Homem. 26, Mateus 26. Vinte e seis, 65, 66. Aqui. Isso aí. Vou ler o 64. Disse Jesus: tu o disseste, digo-te, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, porque precisamos de testemunho. Esse que ouviste bem, agora só blasfema. E vos parece? Ele respondeu: disseram, é réu de morte. Então a fúria, quando Jesus se pronunciou, né, com o Filho do Homem vindo à direita de Deus, quer dizer, junto com Deus, né? E os olhos do profeta Daniel, guiados por Deus, atravessaram o século e vislumbraram o triunfo do Filho do Homem, para quem todas as coisas convergem, né? Já Daniel falava da vida do Filho do Homem. Outro fato significativo foi a experiência de Estevão, cheio do Espírito Santo, perante o sinédrio, relata as verdades duras e contundentes.
Atos 51, 53. Reprovando as atitudes dos integrantes do tribunal, dos seus pais, dizendo-se a eles temosos e ociosos de corações e ouvidos. Pois exatamente diante daquelas autoridades ele afirmou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7, 56. Os irmãos podem depois examinar esses textos. Atos 7, 51, 53 e Atos 7, 56. Que será triste for pela forma cruel. Então, quando esteve lá diante do Sinédrio, testemunhou e exortando aqueles homens, ele viu os céus abertos e Deus, uma visão, né? Sobre Deus já nos céus, Jesus já no céu à direita do seu Pai. Aí eles enfureceram, o que eles fizeram? Pegaram em pedra para apedrejar e mataram Estevão. O primeiro mártir cristão. Que cena triste pela forma cruel e desumana de uma liderança, que deveria ter discernimento, senso de justiça e julgar sem parcialidade. Lendo com nitidez os acontecimentos do tempo, dependendo de Deus para se posicionar com correção, humanidade e amor, mas também uma cena gloriosa. Então, o autor está colocando aqui que uma cena triste, porque eles eram conhecedores do Evangelho e mataram, foram homicidas, né? E continuaram homicidas como os pais dele, matando os profetas. Mas também uma cena gloriosa, pois ver os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, né? Em pé, à direita de Deus, foi amparo nas agressões que lhe sucederam, segurança para enfrentar a realidade do martírio e a certeza do triunfo sobre a morte. Estevão foi um vencedor nessa hora, né? A identificação de Jesus como Filho do Homem nos remete à sua humilhação e sofrimento, né? Olha só, humilhação e sofrimento. Jesus se humilhou a si mesmo, tomou forma de homem. É a realidade marcada pelo seu nascimento, pelo exercício do seu ministério e por ter sido traído, negado, preso e morto. Foi tudo isso, né? Jesus passou. Mas também a sua exaltação, instrumentalizada na ressurreição e promessa de sua volta, evidenciando a sua notável, gloriosa divindade. Então, Jesus passou por esse processo todinho humano, mas ao final, na sua ressurreição, ele voltou glorioso, voltou com sua divindade, né? Com sua essência, que é Deus. Então, irmãos, nós falamos aqui nesse primeiro tópico, Jesus, o Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. É bom a gente identificar, né? E agora, no segundo tópico, nós vamos falar: Jesus é o Filho de Davi. É um outro, vamos dizer assim, um outro entendimento, né? Ou um título, Filho de Davi. Por que nós falamos que Jesus é o Filho de Davi? Então nós vamos ver por quê. Porque existia, principalmente porque existia uma promessa sobre a vinda do Filho do Homem, né? Esse título é atribuído a Jesus e nos remete à sua identificação terrena. É uma alusão à descendência de Davi. Está em Lucas 1. Vamos ver aqui, rapidinho, Lucas 1. Alguns textos eu vou ler, sabe, irmão? Mas para não tomar muito tempo, vou deixar que os irmãos também pesquisem também. Aliás, examine na sua palavra, né? Na Bíblia, manuseando a palavra. É bom a gente manusear a palavra, eu gosto. Lucas 1, 32 e 33. Diz assim: o anúncio do nascimento de Jesus, né? O título é um subtítulo aqui, mas e este será grande, versículo 32. Não, peraí. 32. Eu vou ler 31. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai.
e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, o anjo que apareceu a Maria, o anjo Gabriel, né? Ele falou sobre a vida do filho do homem, ou o filho de Davi, né? Da descendência de Davi. Essa Maria e José eram parentes distantes do rei Davi, da linhagem do rei Davi. Por isso que ele era filho de Davi, da descendência de Davi. Essa ligação é terrena, segundo a carne, Romanos 1:3. Então os irmãos vão lá, Romanos 1:3. Vista na árvore genealógica, uma exposição cronológica sobre os ascendentes, né? As pessoas que já, os seus pais, seus avós, né? Bisavô, assim por diante. A genealogia de Jesus está em Mateus 1:17, nos ensina várias lições. Há um propósito eterno que se manifesta no tempo. O ser humano é indispensável aos ideais divinos e as gerações se comunicam através da família. Os problemas e luta fazem parte da vida, mas não determinam sobre ela. Apesar da fragilidade humana, o poder de Deus, sua misericórdia e graça sempre estarão presentes. Pessoas podem mudar, serem restauradas, ocupar lugar de honra na história. Também aponta para o fato de o Messias ser filho de Davi, pertencer à sua linhagem. O regresso da tribo de Judá pela pessoa de José, seu pai adotivo, e Maria, sua mãe, instrumento para a encarnação do verbo, né, que é o Jesus, né? Então, irmãos, isso está em Mateus 1:21, os irmãos podem examinar a Escritura. Então, o que o autor está colocando é que Jesus nasceu da descendência de Davi, e que Maria e José foi um pai adotivo, Maria foi um instrumento da encarnação. Então era necessário que passasse pelo esse processo. A promessa de uma dinastia que jamais teria fim parecia ter fracassado, levando-se em conta apenas a composição da monarquia hebraica, com os filhos biológicos de Davi. Mas através de Jesus, a promessa estabelecerei para sempre o seu reino. Então, Deus prometeu a Davi que a sua lâmpada jamais se apagaria em Israel. E foi necessário a vida do Messias, né? E 2 Samuel 7:13, depois os irmãos vão lá e examinem, se concretizou em Marcos 1:11, né? E Hebreus 1:5. Estava mais vivo do que nunca, eficaz e pujante para atravessar os séculos. Deus não falha no que garante aos seus. Ele é justo, cumpridor dos seus compromissos. Jesus é, portanto, o verdadeiramente Messias, integrante da família real do homem segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus, nós sabemos que é Davi. E seu ungido para anunciar um novo tempo, ano aceitável do Senhor, as novas redenção e as virtudes daquele que pode transportar das trevas a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, né, irmão? Então Jesus tem esse poder de transformar. Os irmãos notam muito bem que lá em Mateus vai ter na linhagem de Jesus, pessoas, se nós olhássemos com os olhos humanos, não estaria ali, mas pela misericórdia, como ele fala aqui, pessoas podem mudar e serem restauradas e ocupar lugar de honra e destaque. Foi o que aconteceu com algumas pessoas ali na genealogia de Jesus, foram restauradas. Jesus foi identificado em diversos momentos como Filho de Deus. Algo surpreendente por surgir de lábios sofredores, como no caso do filho de Timeu, cego, mendigo, excluído do convívio social, que à margem do caminho clamava por auxílio. Os irmãos já perceberam que há muitas pessoas à margem da sociedade que a gente não dá nada pelas essas pessoas, mas Jesus, ele dá entendimento que essas pessoas são valorizadas por ele. Então, meu amigo, meu irmão, se você se sente uma pessoa à margem da sociedade, eis aqui a oportunidade de se achegar a Cristo através de Jesus, né? E auxílio, tendo ele a sua vida e visão restaurada. Marcos 10,
46 e 52. Passou. Há também situações de pessoas agredidas pelo maligno. O caso da mulher cananeia com sua filha endemoniada. Mateus 15, 21 e 28. E a adição destaca-se a postura da multidão, surpresa pela cura de um endemoniado cego e mudo. Mateus 12, 22 e 23. O significado desse título não se restringe à humanidade de Jesus, vai além da sua linhagem humana. A prova maior encontramos no fato de Davi ter chamado Messias de Senhor. É quando Jesus diz, Davi disse, o Senhor assenta. Vamos ler esse versículo aqui. Né? Eu não sei muito. 110. Quer ver? Eu tenho problema de respiração, de vez em quando vocês vão ver eu suando o nariz. Só um instantinho aqui, nós vamos botar aqui. Então diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que põe os teus inimigos por os caminhos dos teus pés. Então Davi, já falando do Messias, né, do Senhor. Mateus 22, 43 e 45, indicando a sua divindade. Com isso, concluímos que Jesus é ao mesmo tempo Filho e Senhor. Fato não destoante da história da revelação bíblica. Pois Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. O próprio Jesus faz a seu respeito, consequentemente corroborando o assunto, uma notável e linda declaração. Eu sou a raiz e a geração de Davi, brilhante estrela da manhã. Isso está em Apocalipse 22, 16. Depois os irmãos examinam nas escrituras, né? Então sempre a gente está conferindo os textos que são falados aqui. Agora nós vamos falar, terceiro tópico, Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus, filho do homem, Jesus, filho de Davi, e agora Jesus, filho de Deus, né? De Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A obra redentora de Jesus é a expressão máxima do amor divino, a realidade possível pelo sacrifício do Calvário. Quando referimos a pessoa do Filho, trazer à memória não propriamente a eternidade de Deus, mas a sua manifestação do tempo. João 3, 16, 17. João 3,16 é que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Filho se esvaziou, Filipenses 2, 5, 11. Renunciou à glória para viver a humanidade, a humana, falar aos humanos e mostrar o caminho, a volta do Pai. E está em 2 Coríntios 5, 18, 19. Enquanto Jesus tivesse natureza humana, não tinha pecado. Era perfeito em tudo. Colossenses 2, 9. A designação Filho de Deus ornamenta a biografia de Jesus, edifica a sua deidade. O Filho é divino, da mesma essência e substância que o Pai. João 10, 30. Então depois também os irmãos examinam lá João 10, 30, falando sobre a mesma essência, a mesma formação, né? Ao lermos o Novo Testamento, percebemos o Pai fazendo uma significativa declaração sobre o Filho, exaltando soberanamente, aclamando à vista de todos por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Então é quando Deus fala sobre este é meu filho amado e quem me comprazo, né? Quem tem prazer. Paulo, após sua conversão em Atos 9, 1, 18, começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Está registrado em Atos 9, 20. Também depois os irmãos vão lá e examinam também.
É do irmão, estou com problema de respiração. Deixou seus ouvintes perplexos, atônitos e os judeus revoltados, buscando oportunidade para silenciar a sua voz. Atos 9, 21, 24. E Gálatas 1, 15, 16. O apóstolo falando aos gentios do seu encontro com Cristo e proclamando que Deus, o Pai, o achou bem revelar a ele seu Filho, né, Jesus, acrescentando que fizeram com o abortivo. O abortivo porque foi um dos últimos, né, a conhecer Jesus. Esse tema, Filho de Deus, foi muito utilizado na sua pregação como porta-voz do céu entre os homens. Vox clamatis de Jesus na divulgação da redenção, 2 Coríntios 1,19. Para ele, Jesus era o pré-existente Filho de Deus enviado ao mundo. Então, irmãos, nós vemos que Paulo dá ênfase também aqui, falando sobre Jesus como Filho de Deus. Observando os evangelhos, percebemos que Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus. Também depois os irmãos também examinam lá nesses textos. Mateus e Lucas reconhecem como tal. João enaltece o relacionamento pai e filho, dizendo que, em virtude da natureza eterna, o Filho possui todas as prerrogativas de vida para revelar o Pai. João 1, vamos ver lá, João 1, 18. Tá? João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, isso o Filho conhecer. Então, quando a pessoa olhava para Jesus, com certeza era Deus ali presente. Por quê? Que era a mesma pessoa, né? A mesma essência. Então, irmãos, já caminhando para o final, pensar e agir, a biografia de Jesus mostra sua humanidade e sua divindade e evidência da sua missão. Para a missão, resgatar o homem para Deus. A presença dos judeus na genealogia de Jesus, pessoas que cometeram falhas, ó, o que eu falei, né? Até graves erros, mas que tiveram experiência com Deus e mudaram. Então, você, meu irmão, que acha que não tem oportunidade, mas porque errou muito na vida, já fez de tudo errado, mas aqui tem uma oportunidade, né? Alguns homens que estão na genealogia de Jesus também tiveram os erros graves e mudaram e passaram a crer no Filho de Deus. Mostra que o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Em Atos 10, 34, 35, que não são pelos méritos humanos, e sim por graça. Isso quer dizer que não é pela nossa pessoa, mas pela bondade de Deus que as coisas acontecem. A vida de Jesus é expressiva, vai muito além da questão da longevidade. Ela evidencia a essência, a qualidade, habilidade nova, vida plena que emana da graça mediante a fé. Efésios 2, 8, 9. Que se reflete na missão de Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a missão de Jesus é tirar o pecado do mundo, né? Salvar a humanidade, tirar o pecado do mundo. João 1, 29. Jesus é vida, que opera a vida. Algo evidente nos muitos milagres por ele realizados, que davam testemunho da sua deidade. Então, muitos milagres foram feitos para dizer, eu sou Deus também, eu sou Deus, né? Em João 14, 6, a palavra reflete o seu testemunho. Jesus é vida, que gera vida e conduz a vida. Vamos ler João 14, 6, né? João 14, 6. E diz assim, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que se encontra perdido, afastado do caminho do Senhor, longe da presença de Deus e quer ter um encontro real com Jesus, é só clamar, é só orar e buscar a tua face. Esse é o momento que nós vamos clamar por você que está afastado, que está longe do Pai, que não tem esperança, que está buscando o caminho. E nós já falamos aqui, que ele disse, eu sou o caminho.
Então Jesus é o caminho, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais um estudo. Amém? Pai querido, Deus eterno, mais uma vez, usamos dessa instrumentalidade através da oração para falar contigo, porque Tu és o Deus que comunica com os homens, comunica com a humanidade. Quando nós se propomos a Deus buscar a Tua face de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, para que o Senhor se revele a nós e nos mostre a Tua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus Pai, que veio a esse mundo para resgatar o que se havia perdido. Querido Deus, colocamos diante de Ti esses que estão agora, Senhor, orando juntamente comigo, para que tenham um encontro real contigo através do caminho. E nós já falamos desse caminho que é Jesus. Não há esperança para o homem fora de Jesus, porque Ele veio nos salvar. E a salvação está bem perto de nós, do nosso coração, quando colocamos à disposição dEle, a nossa disposição de buscar Ele de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Vem, Pai, abraça os Teus filhos que estão perdidos, que estão, Senhor, à margem da sociedade. Restaure a vida, Senhor, desses que querem ter nova vida e construir uma nova biografia junto contigo. Ó Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar sendo um instrumento das Tuas mãos para falar do Teu amor, que é um amor incondicional, que nós não temos dimensão, como fala o nosso irmão João. Se fosse contado todos os milagres, não teria livro suficiente sobre a face dessa terra para escrever tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor tem feito pela humanidade, o carinho e a bondade e generosidade, Senhor, que o Senhor tem dedicado a cada um de nós. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?